Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar os nobres deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, dar boas-vindas ao deputado Ger, que hoje cônsul e toma posse às 14 horas como deputado aqui no plenário dessa Assembleia do Estado de Santa Catarina, cumprimentar os nossos assessores que fazem presente sempre nessa comissão, cumprimentar os alunos da 6ª edição do Estádio Visita, que se fazem presente aqui do curso de Biomedicina, Ciência Política, curso técnico de Design, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Jornalismo e Psicologia, de diversas cidades do Estado de Santa Catarina, dentre elas Biguaçu, Blumenau, Campos Novos, Concórdia, Criciúma, Faxinal dos Guedes, Florianópolis, Joinville, Lages, Mondaí, Rio Rufino, Salete, São Miguel do Oeste e Trombudo Central. O objetivo do estágio visita é aproximar o nosso parlamento, a comunidade acadêmica do ensino superior, com o objetivo de possibilitar o aprendizado das funções. Nós desejamos boas-vindas, essa casa está sempre aberta para vocês, alunos. A professora está presente. Leia, obrigado pela sua presença, pela participação. Nós vamos dar início à nossa reunião da 11ª. Eu quero aqui submeter à discussão e votação a ata da 10ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados. Eu coloco em discussão, em votação. Os nobres deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da última reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos passar agora à ordem do dia. O deputado Fabiano da Luz tem a palavra para relatar os seus projetos de lei complementar, PL. E bom dia, seja bem-vindo, deputado Thiago Zílio. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados, a todos que aqui nos acompanham, aos estudantes que nos dão também o prazer da companhia nesses próximos dias. Eu vou começar aqui, senhor presidente, relatando o PLC 14/2021. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Sargento Lima, que altera dispositivos da Lei 575 de 2012, que dispõe e cria a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e dispõe sobre sua organização e funcionamento e estabelece outras providências. Deputado Fabiano, senhor presidente, senhores deputados, esse projeto, existe um projeto de lei 0432 de 2021 de autoria da deputada Paulinha, que é sobre o mesmo tema. E eu gostaria de pedir, é o projeto de lei 0432/2021, que dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita aos policiais civis, militares e profissionais da Superintendência da Polícia Técnico-Científica que, no exercício de suas funções, se envolvam ou sejam implicados em casos que demandam tutela jurídica em processos judiciais. Então eu vou pedir, se possível, o nobre deputado, os senhores deputados, para pensar esse projeto ao projeto de lei complementar 0014/2021 do deputado Fabiano, que relata, né? Que é o deputado Sargento Lima, o deputado Fabiano está relatando. Diante do pedido do deputado PP Colasso, eu coloco em votação o pedido de apensamento. Os deputados que aprovam permanecem como são. Está aprovado o pedido de apensamento ao projeto que é ora relatado pelo deputado Fabiano da Luz. Com a palavra. Bom, então, no relatório, desarquivados retornam a esta Comissão de Constituição e Justiça os autos do projeto de lei complementar 14.2/2021, de iniciativa do deputado Sargento Lima, cujo escopo é o de alterar a lei complementar 575 de 2 de agosto de 2012, que cria a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dispõe sobre sua organização e funcionamento e estabelece outras providências que, em síntese, prevê que não será analisada a situação econômica dos integrantes das forças policiais estadual, civil e militares, inclusive bombeiros militares, como condição para orientação jurídica e a defesa
gratuitas nos procedimentos administrativos iniciados em razão do exercício de suas funções. Em sua justificativa, o autor enfatiza o seguinte: a Força Policial e Bombeiros Militares também é assegurada o contraditório e ampla defesa, inclusive em processos administrativos, mesmo nos procedimentos conduzidos pelas ouvidorias, assim como investigações levadas a cabo pelas corregedorias. No entanto, as estruturas das polícias e bombeiros não têm designação de quem deva fazer a defesa técnica do efetivo, provocando impacto nos orçamentos individuais dos policiais, que devem, por conta própria, arcar com custos de sua defesa para casos que, de via de regra, são arquivados. Anoto que, em diligência externa, colheu-se, a respeito da matéria, o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado, que concluiu pela ocorrência de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar. Entendeu que o projeto garante o direito dos policiais civis e militares e dos bombeiros militares de receber orientação jurídica e defesa gratuita nos procedimentos administrativos iniciados em razão do exercício de suas funções, sem que haja prévia análise da situação econômica da Polícia Militar. Aduziu que, em razão do projeto de lei em questão, apresenta vício material e vício de origem. Opinamos, então, pelo seu indeferimento. Da Polícia Civil, que julgou não haver óbice à aprovação do projeto de lei em questão, sobretudo por consonância da legislação federal em vigor na seara processual penal, consubstanciando o fortalecimento dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, e da Defensoria Pública, que opinou pela inconstitucionalidade formal e material do projeto de lei, uma vez que suas disposições violam o artigo 134. No voto, cumpre salientar, inicialmente, que a competência para legislar sobre defensoria pública é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, consoante o artigo 24 da Constituição Federal, bem como no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer as normas gerais. Em vista disso, compete à União editar as normas gerais que devem ser observadas pelos Estados-membros na organização das respectivas defensorias públicas. A propósito, vejamos o dispositivo no artigo 134, parágrafo 1 da Carta da República. A Defensoria Pública é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso do artigo 5º da Constituição. Parágrafo 1. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira, provido na classe inicial mediante concurso público, prova de títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Em cumprimento às normas constitucionais antes transcritas, o legislador nacional editou a Lei Complementar Federal 80, de 12 de janeiro de 94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos estados e dá outras providências. Referido ato normativo estabelece, por meio de seus artigos 97 a 135, as disposições gerais a serem observadas pelo Estado-membro da organização. Em razão da promulgação da Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004 e de 4 de junho de 2014, a Carta da República passou a assegurar às defensorias públicas estaduais diversas prerrogativas conferidas ao Poder Judiciário, tais como a autonomia funcional e administrativa. Nessa linha, em seu artigo 34, parágrafo 2º, dispõe que as defensorias públicas estaduais é assegurada autonomia funcional e administrativa, e iniciativa sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Por sua vez, o parágrafo 4º do mesmo artigo dispõe que são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade e a indivisibilidade
e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o dispositivo no artigo 93 desta Constituição. Com efeito, a iniciativa legislativa da Defensoria Pública para matérias institucionais decorre de prerrogativa do autor governo, corolário de sua autonomia e independência constitucionais consagradas. Assim, diante da atual conformação constitucional atribuída à Defensoria Pública, eventuais modificações legais em sua organização devem provir de iniciativa da chefia da própria instituição, qual seja o Defensor Público Geral. Observo que a autonomia administrativa, funcional e orçamentária conferida à Defensoria Pública, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, tem por seu objetivo instrumentalizá-la para fiel cumprimento de seu mister constitucional na defesa dos direitos e das liberdades das pessoas hipossuficientes, impedindo que sejam esses relevantes órgãos imobilizados por interesses dos governantes. Dessa maneira, o presente projeto de lei complementar ao dispor sobre o dever da Defensoria Pública Estadual prestar assistência jurídica na esfera administrativa aos policiais civis e militares de Santa Catarina, incorre em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Além de formalmente inconstitucional, a norma projetada afronta a independência e autonomia da referida instituição conferida pelo artigo 134 da Constituição Federal. Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 72, 144 e 145, todos do regimento interno desse poder, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação determinada pelo primeiro secretário da mesa no projeto de lei complementar 14.2/2021. Ou seja, senhor presidente, deputados e quem nos acompanha, vereador Valdir Carvalho, que aqui está também, embora o deputado Sargento Lima tenha a boa intenção de contemplar policiais civis, militares, bombeiros, com a Defensoria Pública atuando na defesa deles, sem que eles precisem comprovar baixa renda, ou seja, não precisem apresentar o quanto ganham, ele fere na inconstitucionalidade, porque as regras da Defensoria Pública são federais e não pode o Estado interferir internamente na alteração desse tipo de critério do que a Defensoria pode ou não pode defender. Por esse motivo é que nós votamos aqui pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Projeto de Lei Complementar 14/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, ora relatado pelo deputado Fabiano da Luz, o qual foi aprovado por essa comissão o apensamento do Projeto de Lei 432/2021, de autoria da deputada Paulinha. O deputado Fabiano da Luz vota a inadmissibilidade da matéria, uma vez demonstrando a inconstitucionalidade. Eu coloco o projeto em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Fabiano da Luz. Seguindo. Eu tenho também aqui, relatório e voto ao projeto de lei 83/2023, que altera a lei 18.269 de 2021, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, com o fim de compatibilizá-la com o processo legislativo eletrônico e com a Lei Nacional 13.019 de 2014, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, autoria do deputado Fernando Krelin. Da justificação do autor à proposição, transcrevo o que segue. O presente projeto de lei visa compatibilizar as exigências legais vigentes para o reconhecimento de entidades como de utilidade pública estadual com o novo processo legislativo eletrônico desse Parlamento. Desta forma, é imprescindível compatibilizar a exigência de cópias autenticadas por servidor público da LESC com a autenticação eletrônica por meio do próprio e-Legis. Ainda, a alteração que proponho visa permitir que associações, fundações ou organizações da sociedade civil sem fins lucrativos remunerem serviços prestados pelos seus dirigentes desde que atuem efetivamente na gestão executiva e que sejam respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região, devendo o valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade registrada em ata com comunicação ao Ministério Público no caso das fundações.
No voto, compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade regimental e técnica legislativa de projetos ou emendas. É isso, deputado Napoleão? Muito obrigado. Cabe destacar que o teor da matéria em apreço vai ao encontro dos preceitos da Lei Nacional 1319, de 31 de julho de 2014. Por esse motivo, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 83/2023, ou seja, deputado Fernando Krelin, professor de Educação Física, está apenas atualizando o projeto de lei em tela, senhor presidente. Projeto de Lei 083/2023, de autoria do deputado Fernando Krelin, que altera a Lei 18.269/2021, o qual foi relatado pelo nobre deputado Fabiano da Luz. Em seu voto, ele vem pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do deputado Fabiano da Luz ao projeto de Lei 83/2023. Muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. Agora eu passo a palavra para o nobre deputado Thiago Zilli. Muito bom dia a todos os deputados, nossos colegas, presidente. Dando início aos projetos de leis que eu tenho como relator, o PL 0077/2023, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência Física, Águias de Concórdia, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O relatório até é bem simples, porque nós já passou aqui nessa casa já vários projetos parecidos com esse daqui, e na justificativa estou destacando que a instituição presta serviços de relevante interesse social à comunidade, nos termos das suas finalidades estatutárias regulamentadas e citadas. Vou direto ao voto. A esta Comissão de Constituição e Justiça, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria conforme o que preceitua o artigo 1441 do regimento interno desta Casa, em especial em relação aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e de técnica legislativa. Verifica-se a constitucionalidade formal e material da proposta, haja vista a ausência de óbice à iniciativa parlamentar. Ainda os aspectos de legalidade e de técnica regimental também não merece qualquer reparo, ao passo que a entidade cumpre o disposto da Lei 18.269/2021, em especial nos seus artigos 2º e 3º, sendo anexada aos autos a documentação comprobatória, o que lhe credencia a concessão de tal titulação pretendida. Pelo exposto, no que tange os pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Constituição de Justiça, consoante aos regimentos artigos 72 e 144, inciso 1, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei, em análise, devendo a proposição seguir sua tramitação regimental. Uma entidade de apoio a deficientes físicos e por eles também pertencerem aos eventos, competições paraolímpicas e jogos abertos. É o meu voto pela admissibilidade. Projeto de Lei 077/2023, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência Física, Águias de Concórdia, e altera o anexo 1 da Lei 18.278/2021, relatado pelo nobre deputado Thiago Zilli, o qual vem pela admissibilidade da matéria e aprovação do presente projeto de lei. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Antes de eu passar a palavra para o deputado, eu quero aqui, um erro da presidência, informar a ausência da deputada Ana Campagnolo a essa comissão. Ela tinha agenda previamente estabelecida, então ela comunicou aqui, através de ofício, eu havia esquecido, mas então está comunicado e eu passo a palavra novamente para o deputado Thiago Zilli. Me desculpa, deputado. Imagina. Senhor presidente, o PL, aqui nós temos agora o próximo 0092/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer,
que dispõe sobre a disponibilização de locadoras de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outras providências. Eu queria pedir diligências ao projeto de lei, porque eu até acredito que é interessante a proposta do Maurício Peixe, mas eu gostaria diante do contexto, antes de emitir um parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para melhor posicionamento acerca dos aspectos da constitucionalidade e técnica legislativa, solicito com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder a promoção de diligência ao projeto de lei 0092/2023 à Procuradoria-Geral do Estado do Detran, através da Casa Civil, para encaminhares aos presentes autos a sua manifestação quanto à matéria. Projeto de Lei 092/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, ora relatado pelo nobre deputado Tiago, que dispõe sobre a disponibilização por locadoras de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outras providências. O deputado Tiago trouxe um pedido de diligência que eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. Prossiga, deputado. O próximo PL, 0093/2023, também de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento do Estado de Santa Catarina dos veículos locados para prestarem serviços ao Poder Público Estadual. Também é um projeto que acredito que seja interessante. Ele quer que as empresas que participem da licitação sejam obrigadas a emplacar os carros aqui em Santa Catarina. Como é uma questão de Detran, de emplacamento e de receita, eu também gostaria de pedir diligência dentro desse contexto, antes de emitir parecer conclusivo, para o melhor posicionamento acerca dos aspectos, uma promoção de diligência ao projeto de lei 0093, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria do Estado da Fazenda e ao Detran de Santa Catarina, através da Casa Civil, para que encaminhem aos presentes autos a sua manifestação quanto à matéria. Deputado, se me permita, projeto interessante, projeto bom, tendo em vista que a gente olha essas placas de carros alugados, é tudo de fora. E aí a grana acaba ficando aqui no nosso estado, né? Exatamente. Projeto interessante do deputado Maurício. Existem algumas dúvidas porque pode se tornar mais caro para o Estado. Então temos que ter a diligência da Procuradoria do Detran. Talvez tenha que fazer um substitutivo e exigir que monte escritório no Estado, porque hoje você tem que emplacar na sede da empresa onde você comprou o carro, né? É por isso que a maioria é Belo Horizonte. Exatamente. Boa sorte, deputado. Vamos lá, projeto de lei 093/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento no Estado de Santa Catarina dos veículos locados para prestar serviço ao Poder Público Estadual. Deputado Tiago Gili trouxe a nós um pedido de diligência. Eu coloco em discussão, em votação, pedido de diligência. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência do projeto ora citado. Agradeço, deputado Tiago. Agora passo a palavra ao nobre deputado vice-presidente Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente. Quero aqui também cumprimentar a todos os deputados de forma especial e as boas-vindas ao deputado Gerri, né, que tenha momento positivo nesta casa, que consiga realmente exercer aí um grande trabalho. Esse é o meu desejo, então, bem-vindo. Quero também aqui saudar aqui aos alunos do programa Estágio Visita, né? Também bem-vindos a esta casa, a casa do povo catarinense, né? Então, que também tenham um ótimo dia no dia de hoje. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, relato em bloco. Primeiro mensagem de veto, né? Bom, nesse aqui, exatamente. Então vamos pelo caminho. É que está fora da pauta aqui. Mas
relato em bloco o pedido de diligência para os projetos de lei que pautei para esta reunião ordinária do CCJ, e são eles: o PL 47/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que, abre aspas, dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede de ensino do Estado de Santa Catarina. Eu encaminho, solicito encaminhamento de diligência externa à Secretaria de Estado da Educação. O PL 0120/2023, de autoria do meu colega de bancada, o nobre deputado Lunelli, que, abre aspas, institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de destinação das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos, por meio da utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos, e adota outras providências. Eu solicito encaminhamento de diligência externa à Secretaria de Estado da Agricultura e à SIDASC, por conhecimento, por ser a área, inclusive para buscar mais celeridade nesta proposta, uma vez de que eles têm muito como contribuir com informações a esta casa. Então fica essa solicitação de encaminhamento de diligência à Secretaria da Agricultura e à SIDASC. E também o PL 0146/2022, de autoria do deputado Altair Silva, que altera o artigo 51A da Lei de número 14675 de 2009, que, abre aspas, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, fecha aspas, para estabelecer que os projetos de outorga de recursos hídricos, sujeito a licenciamento ambiental, devam ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, com registro no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. Para qual solicito aqui diligência ao IMA, nosso Instituto de Meio Ambiente. Era isso, senhor presidente, quanto aos pedidos de diligência em bloco. Então vamos lá. Primeiro, parabenizar aí pelo princípio da celeridade, fazendo a votação em bloco. Projeto de Lei 047/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes. Projeto de Lei 120/2023, deputado Lunelli. E projeto de Lei 146/2022, deputado Altair Silva. Ambos já foram nominados aqui pelo relator. Todos esses três projetos têm pedido de diligência. Coloco em discussão em bloco os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam os pedidos de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado em todos os três projetos ora citados pedido de diligência. Continua a palavra com o nobre deputado Volney para relatar a mensagem de veto. Muito bem, então, relatório e voto a mensagem de veto de número 0073/2023. Do relatório, cuida-se da mensagem de veto de número 73/2023, datada de 30 de janeiro de 2023, por meio da qual Sua Excelência o Governador do Estado comunica a esta Casa Legislativa a decisão de vetar parcialmente o autógrafo do projeto de lei de número 324/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que, abre aspas, dispõe sobre os centros de saúde estética no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, fecha aspas, por considerar o artigo 3º inconstitucional e o artigo 4º contrário ao interesse público, com fundamento nos pareceres da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado e da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde. Das razões do veto apresentada pelo chefe do Poder Executivo, extrai-se o seguinte: o artigo 3º, ao pretender fixar requisitos para expedição de alvará sanitário, está eivado de inconstitucionalidade formal orgânica, uma vez que invade competência dos poderes executivos federal, estadual e municipal de exercer as ações de vigilância sanitária, e de inconstitucionalidade material, dado que viola os princípios da independência e harmonia dos poderes e da reserva de administração, ofendendo assim o disposto nos artigos 2º e 200 da Constituição da República. Já o artigo 4º, em que pese
a boa intenção do legislador, apresenta contrariedade ao interesse público, conforme apontado pela SESA, Secretaria de Estado de Saúde, através da Gerência de Inspeção e Monitoramento de Serviços da Saúde, ao analisar tecnicamente o referido projeto de lei, informa já ter realizado manifestação da matéria em questão, através do parecer de número 30/2021, de 5 de abril de 2021, constante no processo SCC 613/2021, mantendo o mesmo posicionamento da manifestação anterior, a qual fez uma ressalva ao artigo 4º, que o teor definido através do referido projeto de lei, onde trata-se da permissão para prescrever substâncias, compete aos respectivos conselhos de classe, por se tratar de regulamentação de competência no âmbito de exercício profissional. Desta forma, foi recomendado a exclusão do referido artigo. A mensagem de veto em pauta, ela foi lida no expediente da sessão plenária de 23 de fevereiro de 2023 e, na sequência, encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi designado, então, a relatoria na forma regimental. Do voto, de acordo com o regimento interno dessa Assembleia, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça exarar parecer quanto à admissibilidade de tramitação da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção ou rejeição de ocasionais vetos apostos pelo governador do Estado aos projetos de leis aprovados por esse Parlamento. Com efeito, ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente, no que toca à admissibilidade, que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela, razão pela qual a mensagem de veto parcial merece ser formalmente admitida por esta Casa de Leis. Quanto ao exame de mérito, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, julgo que o veto parcial deve ser rejeitado em virtude da legalidade do texto, bem como da sua constitucionalidade aparente do referido projeto de lei conforme demonstrado nos autos. É irrefutável que, em relação à constitucionalidade formal subjetiva, o projeto de lei não se insere nos casos de iniciativa privativa do governador do Estado de Santa Catarina. No que tange à constitucionalidade formal orgânica, não fere o princípio da subsidiariedade, uma vez que é de competência comum da União e dos Estados legislar sobre defesa e cuidados à saúde, nos termos do artigo 23, inciso 2º, e artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal. Nesse sentido, o artigo 200, inciso 2º da Constituição Federal, que preconiza que compete ao Sistema Único de Saúde, o SUS, abre aspas, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, fecha aspas. Percebe-se de forma cristalina que a execução das ações de vigilância sanitária compete ao SUS. Todavia, a competência de legislar é concorrente entre União e Estado, sendo que a fiscalização, execução, independentemente se a legislação for federal ou estadual, é realizada pelo SUS através da vigilância sanitária. Nesse sentido, não há usurpação da competência de poderes em virtude da possibilidade de legislar concorrentemente entre União e os Estados. Distante, presente a constitucionalidade formal orgânica, a rejeição do veto é medida imperiosa, pois o projeto de lei de número 324/2020, conforme parecer da CCJ, está revestido de legalidade e constitucionalidade. Por sua vez, quanto ao veto do artigo 4º do projeto de lei de número 324/2020, por ser contrário ao interesse público, também deve ser rejeitado. Eis que, na tramitação do projeto de lei, o autor da matéria apresentou emenda modificativa ao referido artigo, adequando ao parecer
da Secretaria de Estado de Saúde e que, regimentalmente, nas comissões de Finanças e de Saúde, os deputados daquelas decidiram de forma unânime que o referido projeto está revestido de relevância social e, por consequência, o interesse público está presente no artigo vetado pelo governador do Estado, devendo ser rejeitado nos termos do presente voto. Ante o exposto quanto à análise exigida nesse colegiado, conduz o voto pela admissibilidade formal da tramitação da mensagem de veto de número 73/2023 e, no mérito, pela rejeição do veto parcial aposto ao autógrafo do projeto de lei de número 324/2020, bem como pelo encaminhamento da matéria nos termos regimentais à superior deliberação do plenário desta Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Mensagem de veto 073/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe veto parcial ao projeto de lei 324/2020 sobre os centros de saúde e estética do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O deputado Volney Weber trouxe um voto bem fundamentado pela admissibilidade formal, no entanto, pela rejeição do veto de forma parcial. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o voto do deputado Volney Weber permaneçam como se encontra. Está aprovado a rejeição ao veto parcial à mensagem veto 73/2023. Por maioria, voto contrário, deputado Márcio Machado. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Agora passo a palavra para o deputado Sérgio Guimarães, qual que vai relatar alguns projetos. Segue, amigo. Bom dia. Então vamos lá, a mensagem de veto 92/2023, que é o veto total ao projeto de lei. Espera aí. Não, tá certo, é isso mesmo. Que veda a exigência de atestado médico das pessoas que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou veganismo. Aos alunos da Rede Pública de Educação Básica do Estado de Santa Catarina. O governo foi veto total. Então vamos lá. Trata-se de mensagem de veto, na qual o senhor governador do Estado comunica que vetou integralmente o autógrafo do projeto de lei 0218.6/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. O deputado Fabiano da Luz está na casa? Está aqui. Que veda a exigência de atestado médico das pessoas que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou veganismo aos alunos da Rede Pública de Educação Básica do Estado de Santa Catarina. Vou direto ao voto. Então, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade formal da mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto total, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário desta Casa. Mensagem de veto 092/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto total ao projeto de lei 218/2021, que veda a exigência de atestado médico das pessoas que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo e ou no veganismo, aos alunos da Rede Pública da Educação Básica do Estado de Santa Catarina. O deputado Sérgio Guimarães veio pela admissibilidade do projeto e pela rejeição ao veto em discussão. Presidente. Questão de ordem. Vou discutir a matéria. Está com a palavra. Muito obrigado. Senhores deputados e quem nos acompanha. Esse projeto, inclusive, foi tema de um debate. É um artista, né? No mandato passado, pelo erro de interpretação. Porque o que acontece hoje? Existem pessoas que adotam o estilo mais vegetariano, veganismo, não querem comer carne. E é uma opção de vida que a pessoa tem. Eu sou carnívoro, acredito que aqui a maioria é chegado num churrasco, mas tem pessoas que não são, certo?
Só que esses alunos, ao chegar na escola, eles não queriam comer aquela merenda, a refeição da escola, que tinha carne. Em algumas escolas, os professores, ou o diretor, ou o nutricionista, estavam exigindo atestado médico do aluno. Mas esse estilo de vida não é uma doença, é uma opção de vida. E nós fizemos um projeto de lei dispensando a obrigatoriedade de atestado médico. O cara que não, o aluno, a criança, a família que tiver essa opção de vida, é uma opção de vida dela. E aí distorceram a matéria na época, dizendo que nós estávamos proibindo a carne na merenda escolar. E aí virou um debate no meio dos criadores. Eu sei que o laço foi grande. E aí, depois disso, nós esclarecemos o que era o projeto de lei, que ele não tem nada demais. Ele apenas diz que não é doença, não tem por que apresentar o atestado médico para aquele aluno que não quiser comer uma carne na merenda escolar. Ele pode levar um lanche de casa, ou ele pode comer as outras coisas que tem lá, o arroz, o feijão, não precisa pegar o bife. E ele não precisa num atestado médico para dizer que ele não vai comer o bife. É só isso que o projeto de lei está fazendo. Ele está desobrigando a apresentação de atestado médico para esse estilo de vida. Por isso que eu quero agradecer aqui ao deputado Sérgio Guimarães pela parceria, por entender que é um projeto muito simples e dar o seu parecer para nós derrubar o veto. Continua em discussão. Deputado Thiago Zilli. Presidente, deputado Fabiano, acho que é louvável o seu projeto. E eu, como pai de uma menina de 20 anos que é vegetariana, e ela tem as peculiaridades dela, né, eu entendo também que a exigência do atestado médico, às vezes, é para proteger, às vezes, a criança ou a pessoa, porque ela vai ter uma interpretação dela e não uma interpretação de um médico, de um profissional. Às vezes, a opção de pegar o bife é dela, mas ela exigir um cardápio para ela na escola, só porque por interesse dela, às vezes ela pode ter problema de saúde, ela teria que ter um acompanhamento. Mas eu entendo o seu projeto e eu acho que é louvável se fosse dar uma sugestão, que tivesse um acompanhamento dos pais, porque às vezes simplesmente a criança chega lá e diz assim, sou vegetariano, sou vegano e quero um cardápio específico. O atestado médico garante que o médico analisou essa pessoa, aquilo que ela precisa de proteínas, né, e é uma segurança para a pessoa. Mas concordo com o projeto, deputado. Continua em discussão. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento nobres colegas deputados. Como base do governo, eu também tenho que ter o princípio da razoabilidade. Eu entendo que é importante o projeto. Vou votar a favor, deputado Fabiano da Luz. Porque o que acontece? O direito do cidadão dizer que ele não come carne, não precisa de um atestado, não tem que atestar. Daí vai ter que gastar com o médico. Se ele não tem dinheiro, ele vai ter que ir no posto de saúde. Na unidade de saúde vai demorar um tempão, né? E eu entendo também o deputado quando ele coloca que da questão que é interessante também o acompanhamento dos pais, porque o vegetarismo, quem é vegetariano, ele não come derivados da carne, dos animais, tipo ovo, leite, queijo, né? Já o vegano, ele é um pouco mais além, ele também não come ovos, não come nenhum derivado do animal. Então, são duas linhas bem interessantes que eu respeito. Eu busquei por um tempo fazer isso, não consegui, retornei para a carne. Mas tem uma questão... Mas o que acontece? A importância do atendimento familiar é muito interessante, porque quando você retira a carne, falta o B12, que é uma vitamina, que é proveniente da proteína. Então, o que vai acontecer? Então, precisa suplementar. Às vezes, a pessoa está com déficit de B12 e precisa ter essa vitamina, porque senão ela vai ficar com problemas, né? Então, é importante, sim. Eu não vejo o porquê o Estado, creio, às vezes, por uma questão de vício formal ou material, porque trabalha na questão da educação, mas do mérito eu vou contigo aqui e vamos para frente. Continua em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam o parecer do deputado Sérgio Guimarães permaneçam como se encontra. Está rejeitado o veto 092/2023. Com a palavra, continua o deputado Sérgio Guimarães. Vamos nessa. Então, parecer ao projeto de lei 005.6/2022, que declara de utilidade pública estadual a Associação de Amparo aos Necessitados de Capivari de Baixo, no sul do estado. O autor é o deputado Rodrigo Minotto. Bom, com efeito da análise da documentação,
Constatamos que a entidade não atendeu a diligência anterior, vez que deixou de apresentar a ata de fundação, ata de eleição e posse da diretoria em exercício, o relatório circunstanciado e a declaração de seu presidente atestando a não qualificação como OCISP. E, além disso, o atestado de funcionamento não cumpre as exigências legais. Por conta disso, nós fizemos um novo pedido de diligência ao autor do projeto de lei em pauta, o colega deputado Rodrigo Minotto, a fim que encaminhe aos autos os documentos faltantes sobre a declaração de utilidade pública lá de Capivari de Baixo. Projeto de Lei 005/2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, ora relatado pelo deputado Sérgio Guimarães. Ele traz um pedido de diligência, ora citado anteriormente. Eu coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto de Lei 05/2022. Pois não, deputado Sérgio. Seguimos? Então vamos lá, o parecer ao projeto de resolução 0011 de 2015. Dispõe sobre a criação no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina do programa Assembleia Mirim, destinado a estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Autor, deputado Rodrigo Minotto, também. Então vamos lá. A proposição objetiva viabilizar aos alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas do Estado a vivência da atividade parlamentar, a exemplo do programa Parlamento Jovem Catarinense destinado aos estudantes do ensino médio. Entendo que remanesce a necessidade de manifestação da mesa quanto à matéria, eis que impacta a organização, funcionamento e políticas relativas à ALESC. Ademais, verifico que a proposta não está acompanhada de estimativa de impacto financeiro e previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à execução das despesas, a que se referem aos artigos 6º, 7º e 8º do projeto de lei, requisito essencial à constitucionalidade formal da matéria, conforme determinam os artigos das disposições constitucionais transitórias, ambos da Constituição Federal. Deste modo, dada a cautela que o tema exige nos termos do artigo 71 do Regimento Interno deste Poder, solicito que seja encaminhada nova diligência à mesa diretora, a fim de que se pronuncie sobre a matéria. E, se for do interesse da Casa, instrua os autos com estimativa de impacto financeiro elaborado pela área técnica competente. Senhor presidente. Obrigado, deputado. Projeto de resolução 011/2015, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Assembleia Legislativa, o programa Assembleia Mirim. O deputado Sérgio Guimarães trouxe o voto pedindo diligências à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. Muito obrigado, deputado Sérgio. Agora passa a palavra para o deputado PP Colasso. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Cumprimentar também o deputado Gerry, que assume hoje. Seja bem-vindo aí à Casa Legislativa. Eu tenho uma mensagem de veto no dia de hoje, número 0083/2023. De autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 007/2022, que altera a lei número 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências para estabelecer o teto de cobrança sobre o imposto. Sua Excelência, o governador do Estado de Santa Catarina, consubstanciando-se no ofício 021/2023 da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda e no parecer número 52/2023 da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, sustenta que o aludido projeto é inconstitucional, padece de ilegalidade e é contrário ao interesse público. Fundou-se no seguinte sentido, que projeto de lei número 007/2022 apresenta ofensa material ao inciso 2 do artigo 150
Da Constituição da República Federativa do Brasil. Só boto o CRF. Bem como o artigo 128, inciso 2 da Constituição do Estado de Santa Catarina. E que os maiores beneficiários da desoneração tributária serão justamente os contribuintes com maior capacidade contributiva, detentores dos veículos mais caros, enquanto a grande maioria permanecerá em uma alíquota efetiva de 2%. Por fim, não se localizou nos autos o efetivo cumprimento dos requisitos legais para desoneração tributária, nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto à demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretriz Orçamentária. Vamos ao voto. Da análise da matéria, primeiramente, quanto à admissibilidade, verifica o cumprimento dos requisitos formais atinentes à espécie, conforme previsão no artigo 54, parágrafo 1º da Carta Política Estadual, devendo o veto ser admitido. Sob outra perspectiva, observe que o projeto de lei número 0007.8/2022 é inconstitucional, padece de ilegalidade e contraria o interesse público, como se depreende das manifestações anteriormente destacadas. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 72, inciso 2, 144, inciso 1, 210, inciso 4 e 305, parágrafo 1º, todos do regimento interno desse poder, e no artigo 54, parágrafos 1º e 4º da Constituição Estadual, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade formal da mensagem de veto número 0083/2023 e no mérito pela manutenção do veto total aposto ao autógrafo do projeto de lei número 0007.8/2022, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário dessa Casa. Mensagem de veto 083/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 007/2022, que altera a lei 7.543 de 88, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores da outra providência, para estabelecer o teto de cobrança sobre esse imposto. O deputado PP Colasso apresenta um voto pela admissibilidade da matéria e no mérito pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, queridos colegas, deputado Gerri, que assume agora às 14 horas, bem-vindo desde já à Casa Legislativa. Deputado PP, hoje não pedirei vistas, mas eu tomo a liberdade de abrir aqui um voto divergente, com todo respeito aqui ao voto do eminente colega, e pedir muita reflexão aqui dos colegas parlamentares em relação a essa tese e a essa pauta. Esse projeto de lei, em nenhum momento, zero hipótese, prevê renúncia de receita ou desoneração, ou incentivo, ou benefício fiscal. Zero. O que esse projeto está tratando, na verdade, é de uma trava que possa limitar o valor do IPVA atrelada à inflação do exercício anterior. Então, não estamos tratando aqui, em termos desse projeto, em nenhuma hipótese de benefício fiscal, de renúncia fiscal. Não se trata em nenhuma maneira dessa hipótese. O fato gerador continua sendo exatamente o mesmo. Imposto de propriedade de veículo automotor, 2% do valor daquele veículo. E o cálculo vai acontecer de ano a ano e com uma trava limitando a inflação daquele período anterior. Então não se trata de uma renúncia de receita e não se trata de uma hipótese de desoneração ou de benefício fiscal. Se trata simplesmente de uma trava em relação ao poder de tributar do Estado, o que é uma competência da Assembleia Legislativa. Por uma curiosidade em relação à sustentação da PGE, a PGE em nenhum momento, Procuradoria-Geral do Estado, fala, por exemplo, sobre o vício de iniciativa, que seria uma trava importante a ser considerada pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Procuradoria-Geral não manifesta nenhuma outra inconstitucionalidade que não seja o argumento da PGE de observação do princípio da simetria e da capacidade contributiva. Mas aí é uma questão de fazer um raciocínio simples. O fato gerador, ele continua sendo exatamente o mesmo. Então, se a PGE
entende que este projeto de lei fere a simetria e a capacidade contributiva, então o próprio imposto está errado na largada. Porque o fato gerador continua sendo exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. 2% sobre o valor da propriedade do veículo. Colocando simplesmente uma trava ano a ano em relação à inflação apurada naquele período anterior. O voto da PGE, a manifestação, o parecer da PGE, fala sobre a questão de pessoas com melhor poder aquisitivo eventualmente serem beneficiadas. A proporcionalidade segue exatamente a mesma. 2% do valor da propriedade daquele veículo. E mais, o mais pobre é justamente o mais beneficiado, porque onde a inflação corrói mais o poder de compra é justamente do mais pobre. Por que esse projeto de lei foi apresentado? Em 2021 aconteceu uma coisa tão absurda na história do Brasil que muita gente comprou um carro zero por um valor, vendeu 2, 3 anos depois por um valor maior, o usado, do que o valor de compra. Teve contador explicando para essa pessoa, dizendo, querido, vai ter que pagar imposto de renda. Falou, como é que eu vou pagar imposto de renda da venda do meu veículo usado? Não, teve ganho de capital. O sujeito comprou um carro por 60 mil, usou 2 anos, vendeu por 80, pagou imposto de renda sobre isso. Então a ideia desse projeto é justamente poupar e preservar aquele contribuinte de mais baixa renda, de menor poder aquisitivo, que é quem mais sofre justamente com a inflação, que corrói o poder de compra daquela pessoa. Deputados, eu queria que Vossas Excelências prestassem atenção a um caso. Tomei a liberdade de fazer aqui um estudo em relação ao histórico de IPVA versus IPCA. Na linha histórica dos últimos 21 anos, então não é uma coisa assim tão pontual, há uma certa recorrência. Nos últimos 21 anos, por 9 vezes, o valor da inflação o valor do IPVA acabou ficando superior à inflação. Em 21 anos, nós tivemos 9 ocorrências de situação em que o IPVA ficou acima do IPCA. Por exemplo, ano 2000, o IPCA foi de 6% e o IPVA subiu 17%. Numa hipótese da aplicabilidade desse projeto naquele ano, o Estado continuaria tendo um incremento de receita, porque vai aumentar o valor da inflação, 6%, então não tem nenhum momento desoneração ou renúncia de receita, a receita sempre aumentará. Só que nesse ano específico teria uma trava, justa para o bolso do trabalhador. Ou naquele ano, será que o trabalhador, todo ele, teve a reposição de 17% no seu salário? O Estado sim ia se enriquecer às custas do trabalhador. A receita do Estado continuará crescendo. No limite da inflação, é simplesmente uma trava. 2000, então o IPVA subiu 17% para uma inflação de 6%. Em 2004, a inflação foi 7% e o trabalhador pagou 20% a mais de IPVA. Em 2005, a inflação foi 5,7% e o trabalhador catarinense pagou 18% de IPVA. E assim por diante, até chegar o famigerado ano de 2021, quando cada proprietário de veículo automotor de Santa Catarina pagou 30% a mais no valor do IPVA, o que é uma barbaridade para uma inflação de 10%. Então, não existe a renúncia de receita. A receita do Estado vai aumentar ano após ano. E a série histórica também prevê o seguinte: o Estado sempre subprojeta o orçamento do IPVA. Tanto que em 2021, a receita real do IPVA foi 30% a mais do que aquilo que a peça orçamentária nos trouxe. Então, com o devido respeito à posição do governo do Estado, e o governo do Estado, na sua gestão fazendária, e o governador Jorginho Melo tem essa sensibilidade, tem sempre defendido um modelo tributário justo. E aqui o modelo tributário justo é defender o poder de compra das pessoas, que acaba sendo corroído pela inflação, e nesse caso específico é simplesmente respeitar essa circunstância. Porque a renda do trabalhador, ela nem sempre acaba acompanhando o aumento do IPVA em situações excepcionais como essa. Então eu gostaria de abrir aqui um voto divergente para dar um exemplo bem específico. Um carro que em 1º de janeiro de 2021 custava R$41 mil, esse mesmo carro, em 1º de janeiro de 2022, ele estava tabelado como R$55 mil. Então, o IPVA de 2021, o trabalhador pagou 835 e acabou pagando de IPVA 1.102, um ano depois. Teve um incremento de 32% no valor do imposto. Será que alguém em um ano teve 32% de aumento no seu salário para arcar com um imposto como esse? E quem é beneficiado com uma medida como essa que o projeto de lei propõe? É o mais rico ou o mais pobre?
É linear, é proporcional, o percentual do imposto, que é 2%, continua sendo exatamente o mesmo. A única questão é uma trava limitando o valor da inflação para situações de descompasso como os que se verificaram justamente em 2021. Então, com o devido respeito ao veto do governador, eu peço aqui a abertura de um voto divergente para que a gente possa fazer justiça em relação ao trabalhador catarinense. Deputado presidente, só para tirar uma dúvida, que eu vi que você, deputado Napoleão, estudou bem o projeto. O início do projeto, ele previa a diminuição de alíquota. Tinha alguns casos de 2%, baixava para 0,71 para casos de carros com valor maior. Aí se beneficiaria o maior poder aquisitivo. Mas depois teve a emenda e aí tabelou para 2% e botou essa trava na questão da inflação. Eu acho que o veto do governador no início era por isso. E depois eles não viram a desoneração da questão. Então, eu concordo também com a explanação do deputado Napoleão. Continua em discussão. Só deixa eu, presidente, só para colocar a nossa manifestação aqui, de acordo com o veto do governo, não quero aqui ser nenhum defensor da cobrança de impostos, até acho que o IPVA é um imposto até mais... como é que eu vou dizer assim? Se você paga hoje um IPTU, o valor da sua casa é muito maior do que o valor do seu carro e você paga mais pelo IPVA do que paga pelo IPTU. Então, acho que o IPVA até um imposto injusto. Porém, essa discussão que nós estamos fazendo aqui agora, nós tem uma delimitação de 2% dentro do valor venal do veículo, né? E o valor do venal do veículo, na verdade, ele não está pagando o que a inflação está colocando, ele tá pagando a valorização do bem dele. Se ele tinha um carro de R$200 mil e agora tem um carro de R$300 mil, ele está pagando imposto em cima desse carro que valorizou. Na hora que ele for vender, ele também vai ganhar o recurso na hora que ele vender. Senhor presidente. Continua em discussão. Deputado Sérgio. Acompanhe o voto do nobre deputado Napoleão. Tá, continua em discussão. Então, nós temos aqui uma mensagem de veto 083/2023, o qual o deputado PP Colasso traz um voto pela manutenção do veto, ou seja, o IPVA será atualizado todo ano através da tabela FIPE e, se tiver aumento real, cobra sobre o aumento real ou a inflação, que é o voto do deputado Napoleão. Então, eu vou colocar aqui, primeiramente, o voto do deputado PP Colasso. Em votação, o voto do PP Colasso. Quem vai... em discussão, o voto do PP Colasso para... Quem acompanha? Me desculpe. Quem acompanha... Pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto. Quem acompanha o voto do PP Colasso? Voto divergência do Napoleão, voto divergência do Sérgio, do Volney, do Tiago Zilli e do nobre deputado Fabiano. Então tá derrubado o veto, porque fica prejudicado o voto do PP e aprova-se o voto do deputado Napoleão. Voto divergente da mensagem de veto 083/2023. Muito obrigado, deputado PP Colasso. Eu agora passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes para relatar os seus projetos de lei que estão pautados. Obrigado, presidente. Caros colegas, são 3 projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei 124/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente colega deputado Marcos da Rosa, com o objetivo de instituir no calendário oficial do Estado de Santa Catarina a semana alusiva à participação do jovem no processo eleitoral. O aspecto principal permeia a integração dos jovens no processo eleitoral por meio da consciência sobre a influência política em todas as áreas da vida em sociedade. Também compreende a proposição, a conscientização no ambiente familiar, o envolvimento da Escola Legislativa e da Assembleia Legislativa em atividades correlatas, por exemplo. E aí o deputado traz uma série de dados para justificar esse projeto. Por exemplo, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, o autor rememora que em 2022 houve recorde no número de eleitores aptos a votar na faixa etária entre 16 e 18 anos. Ou seja, em contraponto, destaca que esse número representa apenas 30% da população na mesma faixa etária. Então, quanto ao voto,
da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais e materiais, vez que, salvo melhor juízo, não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais vigentes. No que concerne à legalidade, em consulta ao ordenamento legal, entendo que a proposta não extrapola normas gerais, nem esbarra com legislações específicas, além de atender o que condiz os aspectos da boa técnica legislativa e demonstrar-se regular nos termos da lei que consolida a sua espécie no âmbito estadual. Então, direto ao voto, ante o exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72 e 144, e no mais recente juízo desta Comissão de Constituição e Justiça, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 124/2023 nos termos originais. Projeto de lei 124/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a Semana de Incentivo à Participação do Jovem no Processo Eleitoral e altera o anexo 1 da Lei 18.531 de 2022. Ora, relatado pelo deputado Napoleão Bernardes, que traz o seu voto pela aprovação da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o presente parecer. Com a palavra, deputado Napoleão. Apresento um voto conjunto em nome aí da celeridade processual, tem sido paradigma da casa, né? São dois projetos de mesma natureza, 121/2023 e 131/2023. O primeiro trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Pepe Colasso, que pretende declarar de utilidade pública estadual o grupo escoteiro Ilha Terceira, sediada no município de Garopaba. E o segundo projeto trata-se de projeto de lei de autoria do deputado delegado Egídio Ferrari, que pretende declarar a utilidade pública estadual a Associação das Escolinhas de Futebol Alumetal, sediada no município de Blumenau, por meio da alteração da legislação que rege a matéria. Ambos os projetos de lei têm a instrução processual ok, então, dado que ambos cumprem os requisitos legais atinentes à espécie, que não vislumbra o óbice no que tange aos demais aspectos a serem observados por esse órgão, eu voto aqui pela aprovação de ambas as matérias. Projeto de lei 121/2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, e 131/2023, de autoria do deputado delegado Egídio. Ambos pedem a declaração de utilidade pública, um do Grupo Escoteiro Ilha Terceira e outro da Associação de Escolinhas de Futebol Alumetal. O voto do deputado Napoleão Bernardes são pela aprovação de ambos os projetos, porque vêm todos eles devidamente instruídos. Eu coloco em discussão em bloco os dois projetos de lei. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se estão. Está aprovado. Em virtude da deputada Ana Campanholo ter justificado, não vai os projetos dela em votação e dou por encerrado o presente Comissão de Justiça no dia de hoje, convocando outra para horário e dia regimental. Está encerrados os trabalhos. Obrigado aos deputados e todos os assessores e as pessoas aqui presentes. O que te motiva?